everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês, como eu prometi, né, que todas as segunda-feira teria um vídeo meu contando a minha caminhada com Deus, né? Então, eu quero ler apenas um versículo que está em Salmo 107, capítulo 6, né? Que fala: no dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Falando para vocês, contando tudo o que aconteceu na minha vida, né? As lutas que eu passei, mas o Senhor nunca me abandonou, né? Então, quero falar para vocês que no dia 21 de março de 1993, Deus me visitou. Eu creio que foi um chamado do Senhor para que eu pudesse caminhar com Ele, andar com Ele, né? Dia 21 de março de 93 foi um dia, começou um dia lindo, um dia normal, como todos os dias, né? Até meio-dia, né? Mas depois do meio-dia, eu comecei a sentir uma angústia muito grande no meu coração. Uma angústia tão grande que eu não sabia o que estava acontecendo, né? Que eu não sei se foi só para mim, mas eu vi que até o dia mudou. Ficou aquele dia triste, um dia escuro, né? E eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje de orar, clamar ao Senhor para que o Senhor tirasse aquilo de mim, né? Aquela angústia, né? E continuou. E quando chegou a tarde, né? A tardezinha, eu morava em Fortaleza, como eu já falei para vocês, né? E lá em Fortaleza, as pessoas têm um costume, no fato de ser muito quente, quando é assim, de tarde, de 6 horas em diante, as pessoas sentam tudo na calçada, colocam a cadeira na calçada e sentam um pouco lá, né? Conversando com os vizinhos. E nesse dia, a gente estava todos lá fora sentados, conversando com os amigos, com os vizinhos. E de repente, aí eu resolvi entrar para dentro de casa para mim arrumar as camas para meus filhos dormir, inclusive 4 filhos, como eu falei para vocês, né? E de repente, quando eu entrei, eu vi um barulho de muita bala, muita mesmo, né? E ali eu saí correndo para me ver o que tinha acontecido. Quando eu cheguei na minha sala, eu já encontrei uma pessoa com o meu filho nos braços. Tiro, meu filho com 9 anos de idade, né, como eu falei para vocês. E ali eu vi quando ele entregou o meu filho para meu esposo e falou: ele não vai escapar, porque o tiro foi em cima do peito, em cima do coração, né? E quando eu ouvi aquilo, eu entrei em desespero. Naquele momento eu entendi que começou uma guerra, né? Ali eu lutando com o meu filho, pela vida do meu filho, eu vendo a hora ele morrer, porque ele ficou paralisado, ele não se movia, né? Então, naquele momento, aí chegou vizinhos, chegou amigo, pessoas que eram muito amigos da gente, todas aquelas pessoas querendo me ajudar, querendo fazer alguma coisa, mas naquele momento eu vi que nenhum deles poderia fazer nada por mim. Eu entendi que aquele momento era meu e de Deus, um momento com Deus, né? Porque só Ele, só o Senhor naquele momento poderia me ajudar, porque dependia da vida do meu filho, né? E Ele é o dono da vida, né? Ele dá e Ele tira. Então, ali, de repente, chegou os policiais que estavam envolvidos no tiroteio, que era tiroteio de polícia com bandido, né? E então, os policiais chegaram e eu peguei meu filho no colo, eles me colocaram no carro da polícia, né, para levar para o hospital. E naquele momento, eu com meu filho nos braços, eu clamei ao Senhor. Eu clamei com fé
E eu fiz um voto naquele momento, o desespero era muito grande. Eu fiz um voto ao Senhor. Senhor, se o Senhor não levar o meu filho, eu te prometo que eu te servirei toda a minha vida. Enquanto vida eu tiver, eu te servirei. Eu andarei com o Senhor, né? E naquele momento de angústia, de desespero, a polícia colocou meu filho dentro do carro comigo, só eu e meu filho, porque já ia outros policiais, não cabia mais ninguém, né? E ali, o hospital muito longe, a polícia ligou a sirene do carro e saiu naquele desespero para ver se conseguia chegar com meu filho vivo ali no hospital, né? Mas naquele momento eu fui lutando até chegar no hospital. Ali era uma luta contra o espírito de morte sobre a vida do meu filho. Mas ali eu não tive tempo de chorar, eu não tive tempo de gritar. Veio uma força muito grande dentro de mim e eu comecei a lutar. Foi o tempo todo clamando a Deus, pedindo socorro ao Senhor, que Ele me ajudasse naquele momento tão difícil da minha vida, né? Que ali dependia da vida do meu filho. E naquele momento eu sentia que o Senhor estava comigo, né? E ali chegamos no hospital, quando chegamos lá, a polícia já tinha ligado para o hospital, estava chegando com a criança baleada, né? E ali chegamos, já tinha pessoas esperando lá fora, já correram com meu filho para o centro cirúrgico, né? E ali ficaram com ele, eu fiquei a noite toda ali naquele hospital. Meu esposo não sabia nem que hospital eu estava, ele ficou correndo de hospital em hospital com outras pessoas para ver aonde eu estava com o meu filho. Naquela época não era igual hoje, não tinha celular que você liga, eu tô aqui, não. Naquela época, em 93, a situação era bem mais difícil, né? Então, naquele momento, eu fiquei ali a noite inteira com o Senhor. Eu sabia que Deus estava ali comigo, né? Quando o dia amanheceu, os médicos vieram e me falaram que o meu filho tinha resistido, né? E ali foi um alívio muito grande. Ali foi o motivo de eu agradecer ao Senhor, porque o Senhor tinha ouvido o meu clamor e respondeu, né? O Senhor ali deu vida ao meu filho mais uma vez, né? E então fiquei muito grata ao Senhor. Mas meu filho continuou no hospital e as dificuldades foram chegando, né? Muita dificuldade, porque a gente sabe que quando a gente mora no Nordeste tudo é mais difícil. Apesar, eu morava na capital de Fortaleza, mas era muito difícil a situação lá, né? Então fiquei vários dias, passei a morar dentro de hospital com meu filho. E ali, depois de vários dias, os médicos me chamaram e falaram: mãezinha, seu filho precisa fazer vários exames, porque ele não tá mexendo da cintura para baixo, ele não mexe. Então a gente precisa desse exame para saber o que aconteceu. E ali nós já não tinha mais condição, né? Porque já fazia dia, meu filho estava no hospital e a gente só gastando o que tinha e o que não tinha, né? Então ali eu comecei a lutar para conseguir fazer aqueles exames, porque aqueles exames no hospital não fazia, porque era exame caríssimo, só fazia em hospital particular. E ali eu comecei a procurar maneira de fazer aqueles exames do meu filho e nada, não conseguia. E eu passava um dia no hospital e outro dia procurando ali onde fazer aqueles exames e não conseguia. E ali eu já estava cansada de andar, de lutar, né? Então, quando foi uma certa noite, eu desisti. A única vez durante 30 e poucos anos que eu ando com Deus, naquela noite, só essa vez eu desisti, mas não de Deus, eu desisti de lutar, porque eu olhava para um lado, olhava para outro e não via mais saída, né? Mas nós temos que lembrar que é nesses momentos mais difíceis que o Senhor se revela a nós, né? Então naquela noite eu parei, eu digo: Senhor, não aguento mais essa luta, eu não aguento mais sofrer e nem ver o meu filho nesse sofrimento em cima de uma cama de um hospital, né, sem nenhuma esperança, né? Então naquela noite eu chorei tudo que eu tinha de chorar. Naquela noite desde o começo do acidente dele, eu não tinha tido tempo nem mesmo de chorar, era lutar, né? Mas naquela noite eu desisti. Eu chorei, entrei dentro do meu quarto,
chorei, até me acabei de chorar mesmo. Então, naquele momento, eu não sei se eu dormi ou se eu desmaiei. Eu só sei que, de repente, eu me vi em um lugar. E nesse lugar, eu olhava para o céu e eu vi uma luz que me chamou a atenção ali. E essa luz, quanto mais eu olhava para ela, mais ela crescia. E de repente aquela luz foi como que o céu fosse abrindo e eu ouvi uma voz falando comigo. A primeira vez que Deus se revelou a mim. E aquela voz, uma voz muito suave, ela falava assim comigo: vem, eu vim para te ajudar. E ali eu despertei, quando eu ouvi essa voz, eu despertei. E quando eu despertei, eu já despertei leve, aquele fardo, aquela angústia, aquela tristeza que eu estava sentindo, eu tinha saído tudo de mim, né? Eu creio que naquele momento Jesus pegou o meu fardo, né? Porque a palavra dele fala para nós trocar o nosso fardo pelo dele, que o dele é leve e suave, né? Então eu já acordei, despertei leve, alegre, feliz, cheia de esperança, porque eu sabia que ali era o Senhor que tinha falado comigo. E eu sabia que o nosso Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Eu sabia que grandes coisas o Senhor estava fazendo, porque como Ele falou, vem, eu vim para te ajudar. E quando Ele me chamou, eu saí ali correndo em câmera lenta, né, até me encontrar com Ele. Quando eu me encontrei com Ele, todo aquele fardo caiu por terra, né? E ali eu fui transformada em uma pessoa, fui renovada. Ele renovou as minhas forças, a minha fé, a minha esperança, né? E ali começou uma nova etapa na minha vida. E ali no outro dia, chegou uma pessoa na minha casa, uma pessoa muito influente no meio da sociedade, não vou falar o nome, mas essa pessoa sabe de que eu tô falando, né? Então, essa pessoa chegou na minha casa, perguntando se ali era a casa do meu filho, que tinha acontecido o acidente, e os vizinhos falaram que era, né? E as mesmas palavras que Deus tinha falado comigo, aquele homem falou: eu vim para te ajudar. O que o seu filho precisar, pode contar comigo, porque eu estou disposto a ajudar seu filho em tudo. E ali ele já trazia um carro lotado de coisas que a gente necessitava, precisava, né? E ali, através dele, Deus foi abrindo todas as portas. Através dele ali, a imprensa tomou conta do caso. Eu creio que muitas pessoas lembram desse caso, que saiu nas televisão, saiu em todos os jornais, né? E ali as pessoas foram ouvindo aquela notícia, né? Tomou conta creio que do Ceará inteiro, né? Todas as pessoas ouviam. Então, através dele, Deus abriu as portas. Porque eu creio que aquele homem foi enviado pelo Senhor. Um anjo de Deus, que Deus mandou ali na minha casa para suprir todas as minhas necessidades, como ele diz na sua palavra, né? Então, a partir daquele momento, Deus se responsabilizou. A partir daquele momento, Deus tomou o controle de tudo, né? Então, através dele, uma juíza também mandou me chamar. E essa juíza, ela foi uma mãe para mim. Meu filho, ele levou meu filho para fazer propaganda para uma fábrica de bolacha ali. Aquela fábrica fez propaganda do que tinha acontecido, ajudaram ele. E ali, meu filho fez todos os exames, né? E não, a partir desse momento não faltou mais nada, né? Fez os exames e eu não sabia que o que ia acontecer depois daqueles exames, né? E então, essa juíza que eu tô falando, que ela tipo me adotou como uma filha, porque ali ela me tratava como uma filha. Ela toma na parte da justiça, ela tomou conta de tudo. Ela pôs advogado para lutar pela minha causa, a causa do meu filho. E ela, como juíza, também entrou no caso. E outras pessoas também que iam se envolvendo, que precisavam entrar naquela causa, ela foi também colocando, né? Porque na verdade ela conhecia todos os juízes, né?
os amigos delas da justiça ali, tudo, parecia tudo normal, né? Então, meu filho fez os exames e eu muito feliz porque meu filho estava vivo, que era o que eu tinha pedido ao Senhor. O Senhor deixasse meu filho, não levasse, né? Não importava como ele ficaria, mas eu nem imaginava, né, que ainda tinha uma etapa bem difícil para mim passar por ela, né, junto com ele. Então meu filho fez os exames e quando saiu o resultado dos exames, os médicos fizeram uma reunião e me chamaram, né, para dar o resultado e saber o que tinha acontecido com meu filho. E naquele dia eu fui. Quando os médicos começaram primeiro me preparar para dar aquela notícia, e quando eles deram a notícia, eles falaram: mãezinha, eu sinto muito ter que falar isso para você, mas através da medicina o seu filho não anda mais, mas ele pode andar através de um milagre. Então, quando ela falou, o seu filho ainda pode andar através de um milagre, eu sabia que ele não teria sido desenganado, né? Porque eu sei que a última palavra quem dá é Deus. Eu nem desanimei, eu fiquei feliz porque eu falei: Senhor, da medicina da terra eu já ouvi. Agora eu quero ouvir do Senhor, que o Senhor tem para me falar. Se o meu filho ainda vai andar ou não. O que o Senhor falar, eu vou aceitar. Mas eu quero ouvir a última palavra do Senhor, porque eu sei que quem dá a última palavra é o Senhor. Então, ali naquele dia que os médicos falaram que o meu filho não andaria mais através da medicina, eu sinto que naquele momento foi a minha entrada no deserto. Eu ainda em Fortaleza, né? Porque no mesmo ano que aconteceu esse acidente com meu filho, uma das primeiras coisas que Deus... Aí meu filho começou a fazer tratamento, fisioterapia. Ali tinha um carro para levar meu filho para fisioterapia, tinha um para levar para a escola, tinha outro para levar para o médico. Deus supriu de tudo, não faltava nada, né? Então, mas isso aconteceu em março. Quando foi no mês de novembro, os médicos que faziam a fisioterapia nele conversaram comigo e falaram: mãe, se você puder levar seu filho para outro lugar, seria muito bom. Existe um hospital muito bom em São Paulo e outro em Brasília, que é o Sara Kubitschek, e a ACD em São Paulo, né? Você leva, porque lá o tratamento será bem melhor para ele, né? Então, eu fui orar ao Senhor e o Senhor falou comigo: pega os teus filhos e vai embora. Pega os teus filhos e vai embora. Né? Então, ali tinha acontecido o acidente com meu filho em Fortaleza, no meio de toda a minha família, porque minha família mora em Fortaleza, mas o Senhor me tirou de lá. Tirou de Fortaleza e levou para São Paulo, né? Então, eu comecei a orar, eu fui como Deus mandou, ordenou que eu fosse, né? E ali em São Paulo, eu tive que começar tudo do zero novamente, né? Então, esse dia, 21 de março, ele ficou marcado na minha vida como o dia que o Senhor se revelou a mim, né? E segunda-feira eu estarei contando mais desse testemunho, porque vai ser um testemunho que vai surpreender a vocês o quanto Deus é bom, o quanto Deus cuida de nós e Ele nunca nos desampara, né? Quando o Senhor toma o controle da nossa vida, por mais que nós passe pelo deserto, pelo vale, pela sombra da morte, o Senhor está ali conosco, né? E uma coisa que o Senhor sempre falava comigo: não tenha medo, eu estou aqui. E se nós vê na palavra do Senhor, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, está escrito ali para todos os dias da nossa vida. O Senhor fala conosco: não tenha medo. Porque nós sabemos que o medo é um sentimento que paralisa a nossa vida. Não, mas quando o Senhor falava comigo,
vai para tal lugar, faz isso. O Senhor falava, não tenha medo, porque eu estou com você, né? Então ali eu fui confiando cada vez mais no Senhor, porque tudo que Ele me prometia, Ele cumpria, né? Então comecei ali um relacionamento com Deus. Deus, Ele foi para mim Ele foi e é para mim um pai muito presente, né? Porque ali eu fiquei longe, em São Paulo eu fiquei longe dos meus pais, longe da minha família, de toda a minha família. Então ali era eu e Deus. Mas Deus nunca me deixou. Sempre, na hora da minha angústia, eu sabia que Ele era o meu refúgio, que Ele era a minha fortaleza, aquele que me fortalecia, que me encorajava, que me dava ânimo, força para me prosseguir em frente, né? Então, segunda-feira, eu estarei contando mais desse testemunho. Espero que fale ao seu coração. Mesmo que você esteja passando por luta, não desanime. Luta, o Senhor nos permite passar pela luta para nós ficar mais forte, né? Ele permite a luta, mas Ele nos fortalece para que nós possamos ser mais forte, para que nós venhamos aprender com Ele, né? E é maravilhoso andar com o Senhor, né? Hoje eu amo meu Deus de todo o meu coração. Hoje eu não tenho medo. Hoje eu sei que a partir do momento que Ele tomou o controle da minha vida, da minha família, da minha casa, só acontece algo se Ele permitir. Porque as pessoas às vezes falam, mas Deus permitiu isso na vida do seu filho. Deus não permite isso. Uma coisa que eu aprendi é que tudo está no controle de Deus, né? E nós temos dois exemplos dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, que um é o de Jó, quando Satanás tocou na vida de Jó, ele teve que pedir permissão a Deus, né? Então Deus permitiu ele tocar em tudo que Jó tinha, só não na vida, né? E também temos exemplo de Pedro também, quando Pedro andava com Jesus, Satanás pediu também a Jesus para deixar ele ir andar na vida de Pedro e Jesus não permitiu. Então, isso eu tenho a plena certeza, porque a palavra de Deus me garante que o inimigo ele só pode tocar na minha vida, na minha família, se Deus permitir. Se Ele não permitir, ele não toca. Então, por isso que eu confio no Senhor, eu não tenho medo, eu vivo em paz, né? Hoje é tempo de paz, porque eu confio no Senhor, sei que Ele é poderoso para nos guardar e nos livrar. Então, segunda-feira estarei aqui novamente com vocês. É um testemunho muito longo, por isso que eu estou contando por etapas, né? Para que venha falar o coração de cada um de vocês. E o meu conselho é o mesmo: não desista, não desista, porque Deus ele permite as tempestades, os vendavais, as lutas da nossa vida para Ele se revelar a nós. Jesus ele se revelou ao discípulo quando o discípulo estava ali no meio de uma tempestade. Quando ele chegou ali, os discípulos estavam a ponto de morrer todos ali, o barco virar e eles morrerem todos. Jesus chega na hora certa, andando sobre as águas, né? E ali, quando Pedro viu Jesus, eles tiveram medo, acharam que era um fantasma. E Jesus falou, não tenham medo, sou eu. E Pedro fala, mestre, se é tu mesmo, faz com que eu ande também sobre as águas. E Jesus fala, vem Pedro. E Pedro ali saiu andando sobre as águas. Pedro, ele só afundou quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou na tempestade. Lhe aconselho, nunca tire os olhos de Jesus. Coloque sempre, por mais forte que seja a tempestade na tua vida, a luta, mas continue firme olhando para Jesus. Porque se nós tirar os nossos olhos de Jesus e olhar para a tempestade, nós vamos afundar. Mas se nós continuar firme, olhando para Ele, para a grandeza dEle, o quanto Ele é poderoso, que todo o poder está nas mãos dEle, nós jamais vamos afundar. Nós continuaremos caminhando firme com o Senhor. Amém? Então eu vou orar ao Senhor pela tua vida,
por você que está ouvindo esse testemunho, que o Senhor venha falar de maneira sobrenatural na tua vida e que Ele venha te fortalecer, venha te ajudar e venha cada dia te dar esperança, para que você saiba que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele nunca nos desampara. Amém? Senhor meu Deus, nessa manhã, Pai, eu estou aqui diante da Tua presença, Senhor, trazendo, Pai, esse testemunho, essa palavra para todos aqueles que vão ouvir, meu Pai, que eles venham ser tocado pelo Teu poder, Senhor. Que o Senhor venha renovar a força de cada um deles, dar esperança a eles, Senhor. Aqueles que estão tristes, desanimados, abatidos, fala com eles, mostra para eles que eles não estão sozinhos, que o Senhor está com eles e que o Senhor jamais vai deixar só. E que o Senhor é o nosso socorro na hora mais difícil da nossa vida. Pai querido, eu quero te agradecer por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.